Você já conhece a loja O Monarquista? Lá você vai encontrar livros, canecas, camisetas e muitas variedades em produtos monárquicos. Link na descrição desse vídeo. Loja O Monarquista. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Filho do Império. No vídeo de hoje nós vamos fazer algumas considerações sobre a nova novela das 6 que está sendo exibida na Rede Globo, Nos Tempos do Imperador. Uma novela que é a continuação de Novo Mundo e que é focada no segundo reinado. Então no vídeo de hoje eu vou fazer algumas considerações, falar para vocês um pouco sobre os personagens que são retratados na novela, sobre a licença poética que foi colocada e também as minhas considerações finais, a minha opinião sobre essa novela. Nós já temos aí 2 semanas entrando no momento desse vídeo na 3ª semana da novela, então já dá para falar bastante coisa e nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Independência ou morte! Independência ou morte! Como foi falado na introdução do vídeo, a novela Nos Tempos do Imperador ela é uma continuação da novela Novo Mundo, focada no segundo reinado e ambientada no ano de 1856, portanto, no reinado do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Dona Teresa Cristina. Nós temos aí como alguns personagens principais o imperador Dom Pedro II, que é interpretado pelo Selton Mello, a imperatriz Teresa Cristina, que é interpretada pela Letícia Sabatella, a Condessa de Barral, interpretada pela Mariana Ximenes, Jackson Antunes como o Duque de Caxias, a jovem Princesa Leopoldina, interpretada pela Melissa Nóbrega, e a Princesa Isabel, interpretada pela Anne Maia. Falando um pouco sobre a produção da novela, o que dizer sobre a produção dessa novela? A Globo sempre produziu muito bem essas novelas de época, tanto essas novelas que retratam o período imperial, quanto novelas que retratam outras épocas da história do Brasil. O figurino também eu gostei bastante, eu achei que ficou muito bom. O figurino do imperador, aquela casaca preta que ele usava, também o figurino que usava nas cerimônias, a roupa da imperatriz Teresa Cristina também, os figurinos, né, as roupas que eram usadas no período imperial, eu achei que ficou muito bem retratado. Sobre os personagens principais da novela, nós vamos começar falando sobre o principal de todos, que é o imperador Dom Pedro II, que é vivido pelo Selton Mello, né? O Selton Mello, nota-se, né, em algumas entrevistas que ele deu, em algumas declarações que ele deu, que ele estudou muito para retratar o imperador Dom Pedro II. E eu acho que, de certa forma, ele está conseguindo fazer o imperador muito bem, né? Eles colocaram algumas frases, algumas coisas ditas pelo imperador em alguns diálogos da novela. Por exemplo, tem uma frase muito famosa de Dom Pedro II que é: "Se eu não fosse imperador, desejaria ser professor", né? Que era, de fato, algo que o imperador Dom Pedro II declarou, não na situação que ocorreu na novela, que foi ali numa conversa ali no palácio, mas em uma outra situação, numa conferência de professores, uma conferência acadêmica, o imperador Dom Pedro II disse essa frase, né? Que ele gostaria de ser professor se não fosse imperador, tendo em vista que o imperador Dom Pedro II tinha muito apreço pela educação, ele era um homem muito culto, um homem muito letrado, e ele tinha realmente esse desejo de ensinar, de ser professor. Então, eu acho muito interessante, eu achei muito interessante que eles colocaram algumas falas, alguns diálogos do imperador no meio da novela. O Selton Mello também passa, né, ele mostra no papel do imperador, um imperador muito preocupado com os gastos, né? Um Dom Pedro II muito austero, muito preocupado com os gastos públicos. E isso, de fato, acontecia. O imperador Dom Pedro II, ele era realmente uma pessoa que se preocupava muito em como estava sendo gasto o dinheiro do Tesouro Nacional, como era gasto o dinheiro do Brasil. Tanto é que em suas viagens, né, à Europa e aos lugares que Dom Pedro II passou, ele não viajava com recursos do Estado, ele viajava com recursos próprios, com empréstimos que ele fazia para poder fazer as suas viagens, né? E também o imperador Dom Pedro II não era uma pessoa de muitos luxos. A corte do Brasil, a corte do Império do Brasil, comparada com outras cortes, né, da Europa,
era uma corte pobre, fazendo até com que o imperador virasse motivo de chacota, motivo de piada em alguns jornais republicanos, porque ele se vestia de uma forma muito simples para um monarca, né? Dom Pedro II não era muito apegado com bens materiais, com roupas caras, né, com luxo. E a imperatriz Teresa Cristina também não, ela não ostentava joias caras, né, não ostentava vestidos muito caros. O mesmo aconteceu com a princesa Isabel e com a princesa Leopoldina. Comparada com as outras cortes da Europa, a corte do Brasil era uma corte muito simples, considerada até mesmo como uma corte pobre. E o imperador Dom Pedro II, durante os 49 anos, quase meio século que ele passou à frente do Brasil, ele nunca aceitou o aumento de seu salário, né? Ele sempre ganhou o mesmo salário desde o começo até o fim do seu reinado, que terminou com o golpe da proclamação da República. Então acho que eles retrataram muito bem esse pensamento do imperador, sempre preocupado com os gastos do país, sempre preocupado com o desenvolvimento do país. Talvez tenham exagerado um pouquinho na simplicidade, mas de fato Dom Pedro II era sim um imperador muito simples. Ele era um homem que não gostava de ostentar muitos luxos, e eu acho que isso a novela vem retratando muito bem até agora. Agora, sobre a imperatriz Dona Teresa Cristina, a novela também retrata ela como uma mulher muito generosa, uma mulher muito caridosa. E também é um fato, a imperatriz Teresa Cristina, ela era apelidada de Mãe dos Brasileiros, justamente porque ela tinha esse olhar caridoso, né? Em uma das frases da imperatriz, ela diz que ela se inspiraria na sogra, a imperatriz Leopoldina, que também foi uma mulher que contraiu até dívidas de tantas ações caridosas, né, que ela fazia, de tantas doações que ela fazia. Então a imperatriz Teresa Cristina era considerada como a mãe dos brasileiros, né? Ela sempre foi uma mulher muito caridosa, muito preocupada também com o bem-estar dos brasileiros, inclusive com o bem-estar dos escravizados, né? Ela comprou muitas alforrias durante o tempo em que esteve como imperatriz e distribuiu muitas alforrias a escravizados que vinham até a imperatriz procurar a ajuda dela. E por falar em escravidão, se eu não me engano, acho que no segundo ou terceiro capítulo da novela, tem um diálogo muito interessante entre o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Dona Teresa Cristina, em que mostra um imperador muito preocupado com a escravidão, né? Muito preocupado com esse sistema que ainda perdurava no Brasil nos anos de 1850. Como vocês sabem, a escravidão foi extinguida em 1888, né? E naquele diálogo, o imperador diz que ele é refém do parlamento, né? Que ele depende da aprovação do parlamento e depende da mudança no parlamento para que a escravidão fosse extinguida do Brasil. E isso, de fato, é uma verdade. Por mais que o imperador Dom Pedro II tenha sido um imperador abolicionista e que tenha sido contra a escravidão, caso vocês não saibam, o imperador não tinha escravos, a família imperial não tinha escravos, ele dependia da aprovação do parlamento. Então teria que haver uma mudança social, uma mudança política para que isso refletisse na abolição da escravidão. Por isso que a abolição foi feita de forma gradual e feita pelo convencimento da população. A população foi aderindo ao abolicionismo conforme o tempo. Por isso o imperador não poderia simplesmente acabar com a escravidão num ato absolutista. Então, quando ele diz naquele diálogo que ele era refém do parlamento, isso é uma verdade. Infelizmente, o imperador, por mais que tivesse as suas convicções abolicionistas, não poderia passar por cima da lei, passar por cima da Constituição e impor a sua vontade assim aos quatro ventos. Na novela também, uma coisa que me chamou bastante atenção até agora é que eles colocaram o fato de que o imperador recebia os seus súditos, né? O imperador costumava receber algumas pessoas do povo no Palácio de São Cristóvão. Isso é um outro fato que também acontecia. O imperador tinha o costume de fazer audiências aos sábados, então aos sábados algumas pessoas procuravam o imperador para pedir ajuda em alguma coisa ou para reclamar de alguma coisa. Então sempre aos sábados ocorriam algumas audiências no Palácio de São Cristóvão, aonde o imperador conversava com as pessoas, desde as mais ricas até as mais simples e até mesmo escravizados, né? Então o imperador conversava com as pessoas, ouvia as pessoas no Palácio de São Cristóvão. Isso é mostrado na novela. E algo também que chamou bastante atenção por eles terem mostrado algo que de fato acontecia. O imperador tinha o costume de receber as pessoas no Palácio de São Cristóvão, geralmente aos sábados. Continuando aqui falando dos personagens da novela, eu vou falar agora sobre as princesas Isabel e Leopoldina. Por enquanto, no momento em que eu gravo esse vídeo,
nós estamos na primeira fase da novela em que mostra as princesas ainda crianças, né? E uma coisa bem interessante que eles colocaram, né, que também acontecia, era a diferença do interesse das princesas pelo estudo. A princesa Isabel sempre foi uma princesa mais, digamos assim, nerd, mais focada nos estudos. E a princesa Leopoldina sempre foi um pouquinho mais desregrada em relação aos estudos, né? Isso nós vemos até em algumas cartas da Condessa de Barral, que a Condessa de Barral trocava com o imperador e a imperatriz, dizendo como havia sido o dia de aula, que as princesas deram um pouco mais de trabalho, que a princesa Leopoldina deu um pouquinho mais de trabalho, que a princesa Isabel fez tal coisa. Então isso é um fato, a princesa Leopoldina ela não era muito fã dos estudos, né? E a princesa Isabel já era mais aplicada ali nos seus estudos, ela gostava um pouquinho mais de estudar. Puxou aí esse lado do estudo, com certeza puxou ao pai, porque Dom Pedro II também era um amante dos estudos. Falando um pouquinho sobre a Condessa de Barral, que é vivida pela Mariana Ximenes na novela. A Condessa de Barral, ela era uma mulher com certeza muito à frente do seu tempo, uma mulher muito culta, muito firme, né? E ela foi a preceptora das princesas Isabel e Leopoldina até o casamento, né? Acompanhou as duas até o casamento delas. Então a Condessa de Barral também retratada muito bem na novela, como uma mulher inteligente, uma mulher culta, uma mulher que tinha convicções abolicionistas e que era realmente uma mulher assim à frente do seu tempo. Falando sobre mulher à frente do seu tempo, nós vamos falar um pouquinho sobre a personagem Pilar, que quer estudar, que quer ser médica e que foge de casa para estudar, né, para pedir ajuda do imperador para poder passar na faculdade de Salvador, na faculdade de medicina. Bom, a Pilar mesmo, a personagem, nós não temos nenhum registro, ela não existiu de fato. Porém, alguns personagens da novela com certeza devem ser inspirados em alguns personagens que são reais. Provavelmente ela é inspirada em Maria Augusta Generoso Estrela. Quem é essa mulher? Ela é uma mulher que foi realmente a primeira mulher a exercer a profissão de medicina no Brasil, com algumas diferenças do que acontece na novela. Na novela, o pai da Pilar é um coronel meio bruto, que não aceita que a filha estude, que quer que a filha se case, que a mulher não pode estudar para medicina. Já na vida real, o pai da Maria Augusto incentivou os estudos dela. Não era um homem assim bruto, ignorante, ele incentivou os estudos dela. A Maria Augusto foi até os Estados Unidos e lá ela encontrou o imperador Dom Pedro II, que ajudou nos estudos, que ajudou a terminar de financiar os estudos dela. Nesse caso, então, ela conseguiu exercer a profissão de medicina. Porém, diferentemente do que acontece na novela, ela não foi até o Rio de Janeiro pedir ajuda do imperador, ela não fugiu de casa, nada disso. Ela foi incentivada pelo próprio pai a estudar para medicina, porém, não como mostra a novela. Outra inspiração que nós podemos perceber na novela é no personagem Dom Olu, que com certeza deve ter sido inspirado em Dom Obá II, um príncipe africano que vivia na corte do Rio de Janeiro, foi um combatente na Guerra do Paraguai e que, como mostra na novela, também era amigo de Dom Pedro II. Dom Obá era recebido com honras, inclusive honras de príncipe, honras de monarca, no Palácio de São Cristóvão. Dom Pedro II fazia questão de que ele fosse recebido dessa maneira e os dois eram amigos, né? Consta até no livro de visitas do Palácio de São Cristóvão, o nome dele aparece mais de 100 vezes. Então ele ia com muita frequência conversar e visitar o imperador. Dito isso, então agora nós vamos falar sobre a licença poética. Vocês sabem que toda novela tem que ter a sua licença poética, tem que ter aquele romance, tem que ter aquele vilão, né? A história não é contada 100% como aconteceu. Por isso que novela não é livro de história. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre o período imperial, sobre a vida dos imperadores, Dom Pedro I, Dom Pedro II, sobre a vida da princesa Isabel e da imperatriz Teresa Cristina, é recomendável que vocês vão no bom e no velho livro, né? E também documentários de fontes confiáveis. Novela, ela retrata o período, porém ela não vai mostrar com 100% de veracidade tudo o que aconteceu, até porque precisa ter o romance, precisa ter o vilão para chamar a atenção do público e isso é normal. Porém, algumas coisas na licença poética acabam exagerando um pouquinho. E eu vou falar da mais polêmica até agora, que é o romance do imperador Dom Pedro II com a Condessa de Barral. Não existe nenhum registro histórico de que tenha havido um romance de fato entre o imperador e a Condessa. Algo que é dito ali na novela pelo Celton Mello, né, que interpreta o imperador,
tem um fundo de verdade, que é em questão do casamento do imperador com a imperatriz Teresa Cristina. Nós sabemos que os casamentos naquela época eram casamentos arranjados, ainda mais casamentos feitos entre monarcas, né? O casamento era muito mais do que só a união entre um homem e uma mulher, era também uma união política. Então o Império do Brasil fazia alianças com outras casas reais através do casamento. Foi com o imperador Dom Pedro I, que casou com a imperatriz Leopoldina, e também com Dom Pedro II, que casou com a Teresa Cristina. Isso era normal, comum na época. Portanto, quando Dom Pedro II ele fala que ele não era muito feliz no seu casamento, não necessariamente esse diálogo tem acontecido. Porém, era mais ou menos dessa forma como acontecia, porque a partir de certo momento, realmente o imperador ele não tinha uma intimidade com a imperatriz Teresa Cristina. Eles se respeitavam, tinham um respeito mútuo. Dom Pedro respeitava a imperatriz porque ela era a mãe dos filhos dele, né? E ela também o respeitava. Eles tinham sim uma afinidade, uma afeição, porém a partir de certo momento não era mais como homem e mulher, como um casal, né? Como esposo e esposa. Só que eles mostram esse romance muito exagerado do imperador com a condessa, né? Então o imperador sai no meio da noite para encontrar com a condessa de Barral sem guardas e fica aos beijos com ela na rua, viaja com ela sozinho e beija, os dois se beijam com uma visão muito linda do Corcovado. Isso é um pouco de exagero. Nós sabemos que existia uma afeição do imperador pela condessa. A condessa de Barral era uma mulher que tinha muitas qualidades e despertou essas qualidades no imperador. Era uma mulher muito culta, né? Então, desde o primeiro momento, o imperador ficou atraído por ela ser uma mulher muito culta, uma mulher de letras, parecida com ele. Ela chamou a atenção do imperador. Porém, não existe um registro de que tenha tido um romance entre os dois e que os dois tenham ficado aos beijos por aí, né? Outra coisa também é o erro que eles fazem em mostrar o imperador saindo no meio da madrugada para encontrar a condessa sem guarda nenhum e ficar aos beijos com ela no meio da rua. Pelo amor de Deus, isso jamais aconteceria. Falando um pouquinho desses erros aí que parecem sutis, mas que são, né, que fazem toda a diferença na novela, é que logo no primeiro capítulo mostra as princesas Isabel e Leopoldina com a dama de companhia, a Lourdes, né? As três andando sozinhas no meio das ruas do Rio de Janeiro, sem nenhum tipo de guarda. E isso é uma coisa também que jamais aconteceria, porque o imperador jamais permitiria que as suas filhas saíssem na rua sem o acompanhamento dos guardas, né? Sem o acompanhamento da guarda imperial. Isso também é um outro erro que acontece na novela. Outro erro sutil que aconteceu, que talvez tenha passado despercebido, é um diálogo entre o imperador Dom Pedro II e a condessa de Barral, em que ele diz que o pai da condessa foi fundamental nas negociações do segundo casamento do imperador Dom Pedro I com Maria Amélia. E Dom Pedro I não se casou com Maria Amélia. Dom Pedro I se casou com a Amélia de Lautenberg, que foi a segunda imperatriz do Brasil. Maria Amélia era a filha do casal, a filha de Dom Pedro I com a imperatriz Amélia. Então eles colocaram lá como o imperador casou com Maria Amélia, e isso não é verdade. O imperador não poderia se casar com a própria filha, eles erraram no nome ali. Eles mostram também a Pilar, né? A Pilar, com certeza, uma mulher à frente do seu tempo, inspirada, como eu já falei aqui, numa mulher que também foi à frente do seu tempo, só que ela é um pouquinho demais à frente do tempo, né? Porque nós sabemos que não só no tempo imperial, mas também algumas décadas atrás, as mulheres não tinham o costume de andarem desacompanhadas na rua, né? E a Pilar é toda solta, anda desacompanhada na rua, pediu lá o Samuel, que na verdade é Jorge, né? Em namoro. Então acho que eles mostraram aí um pouquinho além da conta, a Pilar um pouquinho à frente demais do seu tempo, né? Outra coisa também que eles colocam aí uma intimidade até um pouco além da conta é colocar o apelido da princesa Leopoldina de Dina. E esse apelido não existiu. Não existe nenhuma carta, não existe nenhum registro em que a princesa Leopoldina tenha sido chamada de Dina, né? Nem pelo imperador, nem pela sua irmã, nem pela dama de companhia que andava junto com as princesas. O máximo que acontecia de um apelido ali entre as irmãs era uma chamar a outra de Mana. Nas cartas a gente vê a princesa Isabel se referir a sua irmã, a princesa Leopoldina, como Mana e vice-versa. Porém, esse apelido de Dina nunca existiu. Até achei um pouco intimidade demais para colocarem na novela. Achei até um pouco desnecessário
colocarem Dina, né, como um apelido da princesa Leopoldina, porque isso não existiu. Também em outro momento, a Lourdes, ela se refere às princesas como Majestade. Majestade não era o título para se referir a uma princesa, o título para se referir a um príncipe, uma princesa é Alteza, né? Majestade se dá somente ao monarca, no caso ao imperador. Então ela chama as princesas de Majestade, é um erro que tem ali na novela, mas aí são erros sutis que talvez não façam tanta diferença para quem não conhece, mas que acabam mudando um pouco como era, acabam tirando um pouco do foco de como realmente era no período imperial em questão de títulos, em questão de conduta, em questão de comportamento. Bom, pessoal, nós falamos então aqui dos primeiros capítulos da novela Nos Tempos do Imperador. Eu espero que essa novela não deturpe muito a imagem de Dom Pedro II, né? Não mostre ele como um mulherengo que tinha várias amantes, porque isso não é verdade. Então eu espero que a novela saiba desenvolver, saiba desenrolar aí a história de uma maneira que a gente sabe que não vai ser 100% fiel, mas pelo menos metade disso, né? Para que as pessoas tenham consciência do que foi o período imperial, de quem foi o imperador Dom Pedro II, que infelizmente é tão pouco explorado nas escolas, no ensino da educação brasileira, né? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Filho do Império, compartilhe com os seus amigos, deixe o seu like. Eu pretendo fazer aí mais vídeos comentando sobre os personagens, né? Ainda nós tivemos o aparecimento do Barão de Mauá, apareceu uma vez por poucos minutos, mas apareceu e vale a pena comentar dele aqui. E aí o desenrolar dos personagens nós vamos falando em outros vídeos, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço a todos e viva o Império do Brasil! E para você que assistiu esse vídeo até aqui, aí vão algumas recomendações de canais e páginas monarquistas. Siga em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Guerreiros Monarquistas. Sigam também no YouTube, no Instagram e no Facebook, Peregrino do Império. Tenho certeza que vocês não irão se arrepender.